Hoje se desfaz o medo que te impuseram. Antony Galvão expõe o inventor da praga, a crença do inferno que aliena bilhões e semeia terror na humanidade. Pilastra da Verdade. Verdades do dia a dia, com Antony Galvão. Voltei, novos argumentos, novas indagações com mais um vídeo sensacional, onde você vai aprender, mais um vídeo legal. Fica aí que você vai aprender hoje algo muito legal. Vamos alimentar o nosso organismo mental. A mente humana tem um organismo e ele precisa ser alimentado. Racionalidade, senão. Então vamos de alimento mental com Antony Galvão. Alguns vídeos meus aqui nascem através de algumas perguntas feitas por algumas pessoas que estão em meu WhatsApp. Tem uma mulher, não está aqui a foto dela no perfil, mas tem o nome dela. E o nome dela é Luciana Ribeiro de Souza. E em meu WhatsApp ela fez a seguinte pergunta: boa tarde. O senhor sabe como o inferno foi inventado? E hoje eu vou dar a resposta disso aqui, não só para ela, também para várias pessoas que querem aprender com o Antony Galvão. Quem estuda sabe, quem não estuda acredita. E acreditar é uma coisa sem alicerce, é um pulo no escuro. Você pode estar certo ou pode estar errado. E a porcentagem para estar errado quando você acredita é muito maior do que você estar certo. Quer um exemplo? Dentro das loterias, dos jogos de loterias, a possibilidade de você perder quando você joga é muito mais do que a possibilidade de você ganhar. Mega Sena, por exemplo, 50 milhões de combinações para alguém acertar. Por isso que determinados jogos, são chamados jogos de azar. Por quê? Porque você tem mais possibilidade de perder do que de ganhar. Estou falando em questão de jogos de loteria. Não estou falando de todos os jogos. Mas é a mesma coisa quando você acredita. Quando você acredita em alguma coisa que você não tem certeza, a possibilidade de você estar errado é muito maior ou errada. Então, é melhor rastejar na verdade do que flutuar na mentira. Eu falo sempre isso e vou continuar falando. É melhor uma amarga verdade do que uma doce mentira. É isso que eu estou fazendo aqui. Eu queria estar errado e tudo que eu acreditei fosse verdade, mas infelizmente não é. Todo crente, quando eu digo crente, é de qualquer vertente, viu? Acreditou numa divindade, é crente. Acreditou numa divindade, não importa a vertente. Todo crente vive de acreditar. E, infelizmente, a mente não tem alimento sólido. Quem inventou o inferno? Algumas coisas vão estar aí na sua tela. Primeiro, a ideia do inferno não nasceu de uma só pessoa, mas foi sendo moldada ao longo de séculos por diferentes culturas e religiões. Vamos para o caminho histórico, uma lupa, e vamos resumir aqui, para que eu possa falar algo muito interessante.
para que a partir de agora, deste vídeo, você que está me assistindo aqui, que ainda tem medo do inferno, joga este medo de lado. Medo do inferno é a facilidade de encher bolso de charlatão, picareta e vigarista religioso. Ou religiosos, no plural. Quando você tem medo do inferno, tem medo de um Deus, carrega culpas de algo que você nem sabe se você cometeu. Muitas vezes de pecados que nem são seus, que eles dizem pecados. Aí você passa a ser uma minhoca ou uma lesma diante dos ouriços e dos anfíbios da fé, que estão ricos se divertindo com teu dinheiro. Tá? Somente isso. Começando, Mesopotâmia. O começo de tudo isso a respeito de inferno nasce de uma forma diferente, segundo história, ali na Mesopotâmia, por volta dos 3.000 anos antes de um suposto Cristo nascido de mulher. Povos antigos já tinham a noção de um submundo sombrio para onde iam os mortos, mas não era um lugar de punição eterna. Era bem diferente o pensamento. Apenas um destino de sombras. Eles acreditavam assim: quem morreu tem dois lugares. Um que é chamado local de sombras ou de trevas, ou então local de luz. Local de luz para quem fez o bem, local de trevas para quem fez o mal. Mas não tinha a ideia de fogo, mesmo porque fogo também causa uma certa luz, uma certa claridade. Onde tem fogo não existe trevas. A ideia de fogo vem surgindo depois. Inclusive, pegaram algumas visões a respeito de lavas de vulcão. Vulcão que sempre, naquela época, muitos vulcões entravam em erupção e eles não tinham noção. Eles viam aquela fonte ou aquele lago de lavas, de fogo. E por isso que surge aí a ideia do lago de fogo. Deixando claro. Depois vem, na mitologia grega, chamado de Hades, que era o reino dos mortos, com partes mais tranquilas do que o inferno dos cristãos. Outras de tormento, como o Tártaro para os condenados. Judaísmo antigo. O inferno do judeu era chamado de Sheol, que simboliza apenas a sepultura, nada mais do que isso. Surge o Sheol, um lugar de silêncio e escuridão para todos os mortos, sem distinção moral. Isso é o que está no Velho Testamento dos judeus, do Torá, dali para frente. A influência persa também, no zoroastrismo, introduziu a ideia de julgamento após a morte. Céu e inferno durante o contato dos judeus com os persas. No século 6 antes de Cristo, que é o que determina, quando diz antes de Cristo, isso tudo é questão religiosa, viu? Esta época, por exemplo, existiam várias épocas diferentes. Épocas de bronze, épocas de ouro, épocas de cobre, épocas de prata. E quando você ouve e lê algo tantos anos antes de Cristo, depois de Cristo, isso tudo é de forma religiosa que foi criada e inventada, viu? A época do exílio babilônico, dali para frente também. Aí vem o cristianismo, que herdou, cristianismo romanizado, que herdou essas tradições e consolidou a noção de inferno como lugar de punição eterna para os ímpios. E quem criou isso foi Roma. Esse inferno aí dos crentes protestantes é o mesmo inferno criado por Roma.
associando imagens de fogo, trevas e sofrimento. Tudo isso foi um controle romano, um tipo de controle romano para controlar pessoas. Logo, o inferno é uma fantasia que causa medo. O Novo Testamento fala de Geena. Você vê que tem nomes diferentes. Lugar fora de Jerusalém, onde se queimava lixo como metáfora de condenação. E esses lixos, para eles, são as pessoas pecadoras que não passaram pelo batismo. Tem uma coisa importante para falar aqui, viu? Uma contradição que vai ser falada aqui. E não creram em Cristo. São chamados como lixos. Isso dentro do sistema religioso cristão romano. Em resumo, ninguém inventou sozinho o inferno. Ele é uma construção cultural que começou como ideias antigas de submundo, passou por influências persas, gregas e judaicas até se transformar no inferno cristão que conhecemos hoje, usando sobretudo como ferramenta religiosa para explicar a justiça divina e impor moral e enganar trouxa, besta, lesma, minhoca, enganar alienado e o gado que acredita nessas besteiras e deixa de viver a vida do jeito que a vida é. Visível, palpável e tangível. Tá aí. Então tá explicado o que de fato é este suposto inferno. Eu falei que dentro do livro que acredita, o que acreditam que é o livro da palavra de um Deus, é o livro de soteriologia, que quer dizer doutrina da salvação, é um livro que traz doutrina da salvação, que é o Conto do Vigário, isso aqui. Eu chamo de o Conto do Vigário, mas não é só o Conto do Vigário, também é um conto do pastor, do apóstolo, do bispo, do presbítero, do diacho e da puta que pariu religiosa, tá? Este livro aqui, chamado de Bíblia. Dentro deste livro, de forma soteriológica, que quer dizer soteriologia, quer dizer doutrina da salvação, da suposta salvação, existem dois requisitos para herdar a salvação, a suposta salvação. Crer e for batizado. Mas depois inventaram as regras, né? Tem que ter regras. Você tem que estar numa igreja, numa vertente cristã, aceitar a Jesus. Tem essa questão de aceitar a Jesus. Aí eu pergunto uma coisa. Se a regra da salvação, olha a contradição. Se a regra da salvação é receber o batismo e crer, o que é que tem a ver as regras, os dogmas e os costumes? Outra coisa, as crianças que nascem já em berços religiosos, com seus pais religiosos e continuam na igreja e nunca aceita Jesus, porque para eles aceitar a Jesus tem que confessar entre Deus e os homens, chegar na frente, levantar as mãos e dizer eu aceito Jesus, na hora do suposto apelo. Só que tem muitos jovens aí que começaram, nasceram e se criaram na igreja e nunca confessaram que aceitaram Jesus. Eles dizem ter Jesus, estão na igreja. E tem muitos jovens também que ainda não foram batizados, mas são crentes. A regra é essa, se crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Por exemplo, aqui em casa tem a minha esposa. A minha esposa, ela é crente, ela é evangélica, está na igreja. Ela recebeu o batismo na igreja evangélica. Só que ela nasceu e se criou com a mãe já na igreja evangélica. Ou seja, ela nunca chegou na frente da igreja. Eu não fiz essa pergunta para ela ainda, eu vou fazer essa pergunta para ela uma hora aí, né? Eu não gosto de debater com ela não, a gente se respeita muito, mas eu vou fazer essa pergunta para ela. Porque eles defendem que o homem tem que confessar, ou a mulher, entre Deus e os homens, que está aceitando a Jesus. E minha esposa nunca aceitou Jesus assim, Léo, chegar na frente e dizer eu aceito Jesus hoje como meu salvador. Não. Ela recebeu o batismo, mas não aceitou. Mas ela tá com Jesus, segundo ela. Né? Tá. O certo não é todo mundo ter que seguir essa mesma regra, independente de ser filho de crente ou não? Aí tem uma contradição. Tem muita gente que não se batizou ainda, e muita gente que tá dentro da igreja e nunca aceitou a Jesus, da forma que eles falam, né? Isso tudo é uma mentira, gente.
É a forma deles. Então, eles vivem em contradição. Aí eu fico pensando, por exemplo, essas pessoas acreditam em coisas que não fazem sentido. Mas tudo isso é por conta de uma coisa só: medo do inferno. De um Deus que eles dizem que ama incondicionalmente, mas ao mesmo tempo, se não amar ele, não retribuir o mesmo amor e não seguir as regras dele, não aceitar como Salvador e não defender tudo isso e morrer, aí este amor incondicional não serve mais. Acabou. Porque este amor vira terror, vira ódio. Porque se esse Deus que te ama tanto, olha que contradição desgraçada neste meio, eles não percebem isso, né? Se este Deus que te ama tanto, incondicionalmente, depois que você morre, não tendo se arrependido ou se batizado, aceitado ele em determinada vertente, você vai para o inferno queimar em um lago de fogo ou qualquer local de tormento eterno e ele vai ficar assistindo você eternamente. Então isso está dizendo que o amor dele virou ódio. O ódio dele é eterno, porém o amor não. Porque se de fato ele ama incondicionalmente, ele não vai colocar ninguém no inferno. Porque todos são filhos dele. Pode ter assim uma puniçãozinha simples, né, uns açoites ali, como os pais faziam com os filhos antigamente, açoitavam, mas ao mesmo tempo, no momento que sentiam que aquilo ali já estava ferindo a criança, eles paravam. Porque antigamente não era brincadeira, não. E aqueles açoites ali era como se fosse um tipo de educar, porque aquela criança fez alguma coisa que para os pais foi algo errado e apanhava. Mas não o tempo todo. O tempo todo. Eu já apanhei quando eu era pequeno. Já apanhei da minha mãe, da minha avó. Pouco também. Já apanhei. Mas minha mãe não ficava o dia todo batendo em mim. Minha avó também não ficava o dia todo batendo em mim. Eram uns pequenos açoites. Algumas palmadas. Mas o Deus Todo-Poderoso, amoroso, não. Os açoites de Deus serão eternos. Puta que pariu, que merda. Ê, amor roxo, hein? Então, a invenção do inferno, que vem mudando e mutando, justamente foi para colocar medo em pessoas da mente fraca. Medo. Você tem que fazer isso, fazer aquilo, seguir tal regra. Tem que ser assim. Tem que pagar isso, pagar aquilo. Senão, morreu, inferno eterno. Cadê o amor de Deus? Então, quem inventou o inferno? Pessoas em religiões diferentes, com nomes diferentes. Para quê? Para controlar pessoas leigas. A invenção do inferno é a mesma coisa da invenção do bicho-papão para uma criança que não quer dormir. É a mesma coisa. Aqui, quando meu neto vem aqui, minha filha traz, que estava um tempo aqui com a gente, agora minha filha foi morar em outro bairro mais longe, eu só vejo ele a cada 8 dias ou 15 dias. Ele vem aqui, passa 2 dias com a gente, ou um dia. Meu neto, 2 anos de idade, ele dorme com a gente. Ele dorme lá na cama comigo e a avó dele. Aí, tem hora que ele tem dificuldade de dormir. Aí o que eu falo? Eu digo, olha, Cauê, o nome dele é Cauê. Lindo, lindo. Menino maravilhoso. Cauê, olha. Aí eu mostro para o forro, falo, o gato, gato. Aí ele, gato, gato. Eu falei, o gato, meu filho. O gato pega menino, fica quietinho, quietinho. E aí ele fica, ele dorme. E não existe gato nenhum. É uma forma de você fazer a criança se concentrar, ter um certo medo que vai ajudar a adormecer a criança. A história do velho do saco, o bicho-papão, a mesma coisa, cara. A mesma coisa. Somente criança que cai nessa, criança inocente. Olha, cuidado, não faça tal coisa, porque eu vou entregar você para o bicho-papão. Aí a criança. Mas porque a criança é inocente.
A história do velho do saco. Olha, tem um velho aí que pega a criança e coloca num saco. Eu, quando eu era pequeno, eu tinha medo de uma mulher que chamava Dona Idalina. Eu era pequeno, 3, 4, 5 anos. Algumas coisas eu lembro. Que essa Idalina passava perto lá de casa e dizia: eu vou lhe engolir! Eu vou lhe engolir! Aí minha avó pegava isso aí. E quando eu estava com dificuldade de dormir ou fazendo alguma coisa errada, ela: olha, eu vou chamar a Dalina pra lhe engolir. E eu acreditava que a mulher ia me engolir. E o medo que eu tinha quando a mulher, ela passava na rua, eu corria, me escondia. Mesma coisa da história do inferno, cara. Só acredita em inferno infantil, mente infantilizada. Pessoas que foram desadultizadas. Pessoas adultas que foram desadultizadas, que deixaram de ser adultas e se transformaram em crianças. Religião é infantilidade de qualquer vertente, você não precisa disso. Infantilidade, você está dentro de uma igreja ou de qualquer vertente, 4 paredes, seguindo regras, joelho no chão, cara no chão. Gente acreditando com medo, se sentindo culpado, mesmo sem praticar determinadas coisas erradas. Você acha que você está no pecado o tempo todo, que tem que estar pedindo perdão o tempo todo, senão vai ter inferno. Aí, infelizmente, a sua mente está faltando aquele alimento que eu falei no início. O seu organismo mental está com fome e você continua acreditando na ilusão. Para com isso. Toda igreja, toda vertente, toda religião é mentirosa. E tem religião e vertente que, além de ser mentirosa, é agressiva. Tenham uma coisa por certeza. Por mais que você não concorde no que eu estou falando, a religião cristã é a mais agressiva do planeta. É a que mais impõe regras. Ainda coloca irmão contra irmão, ser humano contra ser humano, nação contra nação. É isso. O cristianismo é o pior de todos. Qualquer igreja que você esteja fazendo parte, você está seguindo uma desgraça mental. Uma destruição mental. Tem que estudar muito para entender isso que eu estou falando. Temos islamismo, judaísmo. Falam que o islamismo é mais agressivo nas regras, mas o islamismo está para lá. É com eles lá. Tem suas agressões? Tem. As mulheres são escravas, são em determinadas doutrinas do xiita e do sunita, do muçulmano islâmico. Mas é lá. Mas o cristianismo ainda acaba sendo pior. O que o cristianismo faz no Brasil é uma destruição mental desgraçada. Todas essas igrejas teriam que ser fechadas. Não estou falando da fé. Em qualquer coisa. Mesmo que você tenha fé que, de fato, um judeu, há 2000 anos atrás, uma criança nasce de uma mulher virgem, filha de um espírito que ninguém sabe de quê, cresce e morre aos 33 anos numa cruz, crucificado para salvar a humanidade de quê? E você acredita nisso? E aqui no Brasil o que mais tem é isso. E você continua louvando esta morte deste judeu e achando que este judeu é salvador. Achando que um sangue derramado de um ser humano numa cruz, no maior sofrimento, sendo furado de lança, gritando, com pregos nas mãos, os braços abertos em um madeira, em uma cruz, que tem gente que pega a cruz e ainda coloca, outros fazem tatuagem, a cruz, coisa linda. E a cruz é símbolo de sofrimento e tortura. E ainda acreditar que vai ser salvo por esse Jesus, por esse judeu, aí é de lascar o cano. Aí pode dizer uma coisa: a pior praga que já existiu na face da terra chama-se cristianismo. O resto é conversa. Eu falei que não é fé. Tem muita gente que tem fé, mas não é cristão. Tem fé em algum Deus por aí, vive a vida tranquilamente, em seus lugares de habitação. Não estou falando de fé. Você pode até seguir qualquer uma vertente, mas quando a vertente é agressiva, que se acha a melhor, a única, a verdadeira, aí é de lascar. Então quem inventou o inferno? Alguém esperto para enganar trouxa. E se você acredita que vai morrer, vai pro inferno, então infelizmente você está acreditando no bicho papão,
que alguém inventou para você que não existe, fazendo você dormir na mentira, sempre na mentira. Um abraço, fico por aqui, Antônio Galvão. E voltarei com mais um vídeo tão legal como este. E se você quiser, pode deixar aqui o seu comentário, deixa um like, faça algumas perguntas. Se você quiser entrar no meu WhatsApp também para me dar uma ideia de algum vídeo, entra neste WhatsApp aqui. Deixando claro, eu não atendo a ligação direta. Deixando claro, por enquanto, não somente aqui de famílias e amigos e clientes, que eu tenho um cliente também aqui. Porque uma ligação direta vai tirar de eu conversar com outras pessoas que naquele momento querem conversar comigo. Mas você pode mandar o áudio que você querer no meu WhatsApp, eu vou atender, eu vou ouvir o seu áudio, vou mandar áudio também meu, falando, pra você saber que sou eu. E mensagens para você, eu vou lhe dar atenção sim. Talvez não assim o tempo todo, porque tem muita gente para atender, mas eu vou lhe dar atenção sim. Então, tá aí o número de WhatsApp. Um abraço, fique na paz. Alimentou a mente? Se não alimentou, outros vídeos terão aqui. Tchau, tchau. Pilastra da Verdade. Verdades do dia a dia, com Antônio Galvão.